estamos começando mais um episódio da Prescrição Original, que é o podcast oficial do Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida, com o apoio do Corotel, que é um centro de desenvolvimento de saúde e bem-estar reconhecido internacionalmente. E eu estou aqui do meu lado com Pétria Chaves, Querida. que nós vamos apresentar para vocês uma pessoa muito especial para falar sobre um assunto que realmente é importante a gente conversar, porque faz parte da saúde feminina. É um assunto fascinante, necessário, cada vez mais necessário. Às vezes eu fico pensando que bom que é ter nascido nessa época, sabe, doutora Camila? Porque, sei lá, talvez nossas mães, sei lá, não. Provavelmente, com certeza, não tinham a informação que nós temos hoje para falar de menopausa, não só da menopausa quando ela acontece, mas todo o período de perimenopausa. E algo que está totalmente conectado com o Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida, que é criar um estilo de vida que, para nós mulheres, quando chegar essa etapa, a gente esteja bem, nós estejamos tranquilas para, inclusive, perceber as oscilações hormonais e entender qual a hora de buscar um médico, qual a hora de, ou médica, qual a hora de começar a acompanhar todo esse nosso fluxo desse período tão importante da nossa vida. E para falar sobre estilo de vida, mulheres e menopausa e toda essa questão, nós estamos aqui hoje nesse episódio com ninguém mais, ninguém menos, que é jornalista, apresentadora, escritora. Ela também é pós-graduanda em gerontologia. A minha querida amiga Maria Cândida. Maria, que Ai, delícia! delícia! Duas mulheres maravilhosas. Eu tava vendo a doutora, nossa, que equilíbrio, que Plácida, calma. plácida. Nossa, tá lá na linha, né, no eixo. Acho que é o objetivo de todas nós, né? É verdade, Manter- é verdade. Cada uma na sua personalidade. Cada uma sim, com o seu é. jeitinho, mas o objetivo e o equilíbrio, eu acho que é de todas nós, É, né? Querida. e estilo de vida também tem a ver com saúde mental Tem, e o tem próprio sim. equilíbrio, né? É verdade. A Pétria que faz muita meditação, yoga e tal, ela é dessas, viu? É, mas eu falei outro dia, Má, por ser muito assim, brava, que eu tive que buscar equilíbrio, não é fácil. A gente vai com o sangue nos olhos, né? Mas esse período de menopausa, ele também. E esse é um assunto super legal pra gente começar. Também traz muita oscilação emocional. E muitas vezes é por aí que as mulheres percebem que alguma coisa não tá certa. Alguma coisa errada não está certa, né? É por aí, muitas vezes, que a menopausa vai batendo na nossa porta pelo emocional? Na realidade, não é este o primeiro sintoma que as mulheres citam. Elas citam os fogachos. Quando começam os calores e o segundo sintoma, a insônia, é aí que elas falam alguma coisa tá errada. Mas principalmente os calores, porque a gente tem aquela ideia, tipo, você já deve ter visto a sua mãe, que por menos que falasse de menopausa, se abanava em algum momento da vida e falava, ai que calor. E não são todas que têm fogachos, a doutora sabe, mas a maioria, mais de 80%, tem esses calores. Então, elas começam a perceber mesmo na hora dos fogachos. Só que a questão emocional pode vir muito antes. A gente tem a média da mulher brasileira de entrada mesmo na menopausa, 50 anos de idade. Tá. A perimenopausa, que é o período ao redor da menopausa, antes, pode ser até 8 anos. Então, por volta de 41, 42, 43, que vai começar de leve, porque o estrogênio e progesterona, mas o estrogênio é o hormônio mais importante. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Maravilhoso. O estrogênio é o hormônio mais importante feminino, nosso, né? Como testosterona para os homens e tal. Então, ele vai caindo, daí ele vai voltando, cai e volta, que é um pouco o que acontece na TPM. Sim. A TPM faz aquele desnível, que daí a gente se sente um pouco, meu Deus, eu tô mais sensível, eu choro, eu brigo, né? Eu brigo, Isso. eu choro, eu vejo um comercial e choro, eu vejo um filme e choro, eu brigo, mas depois eu choro e peço desculpas. É mais ou menos isso que começa na perimenopausa. Com mais Porque frequência. Que tem uma variação. Mas como a mulher tá acostumada com a TPM, então ela não sabe direito, porque a gente não faz nosso mapeamento, né? Eu sou a pessoa que eu acho que você tem que se
que mapear. E os Eu médicos sou dessas, falam Maria. que você tem que ser paciente ativo. Isso. E estilo de vida é você paciente ativo. Porque senão você não consegue. Se você espera tudo do médico, vou sentar, o médico vai resolver, não vai resolver. E quantas vezes, né? Isso aqui, até falando com a doutora Camila do lado, quantas vezes, em relação a esse assunto em particular, Maria, o diagnóstico vai errado, porque você está citando uma questão. Ali, e o médico não, isso aí eu acho que é até uma questão de comportamento. Antigamente se falava, achava que era coisa da Sim. nossa cabeça. Sim. Então, a medicina, ela precisa, ou ela está, de alguma maneira, se reposicionando Sim. para dar conta dessa demanda de nós mulheres, e tem tudo a ver a medicina de estilo de vida e médicos e médicas mais humanizados nesse sentido, de acompanhar o que é, e inclusive os estudos sobre menopausa e tudo, né, Maria? Então, e são as médicas que estão fazendo esse movimento. As médicas mulheres, porque são mulheres que… A doutora tem quantos anos, doutora? 47. Pode perguntar, Pode, né? pode. 47, já tá aí, né? Tá Já? com sintoma ou não? Nenhum. Eu acho que estilo de Será vida, que ela- né? pode ser. Ela pode ser afelizada, né? É. Quando- Estilo de quando a vida é mulher- genética, né? Meus familiares, assim, a minha mãe, minha tia, com 52, 53, que elas entraram entraram? na menopausa. Menopausa Então, tardia, Menopausa então. já um pouquinho mais tardia, aí tem a história do estilo de vida, né? O que eu noto, às vezes, é alguma oscilação de humor, né? Eu brinco sempre, Irritabilidade. que é uma Nossa. TPM pro mês todo, Sim. às Sim. vezes. E aí depois, mas isso foi bem raro, mas ainda não tive nenhum sintoma. Mas esse que é o legal da história, é você se conhecer, é você realmente se olhar. Se você sabe onde procurar, você acha. Então, a mulher precisa entender quais são os sintomas, quais são os sinais da Não menopausa, ignorar. senão ela vai ignorar isso e ela só vai perceber quando ela realmente parar de menstruar. E aí ela perdeu toda essa janela de oportunidade de mudar seu estilo de vida antes da interrupção realmente e da queda brusca hormonal. Porque aí, nesse momento, ela pode engordar, segundo os estudos, de 2 a 8 quilos. Aí eu tenho alteração de cognição, que ela começa a ficar com dificuldade de pensamento. Aí ela tem ganho de peso, além de todos os outros sintomas clássicos que a gente tem da menopausa. Então é muito difícil para a mulher. E além de tudo que rodeia a mulher por volta dos 45, 43, 48, que às vezes é um casamento que já tá acabando, às vezes a solidão de não ter um companheiro ou uma companheira, né? Muitas vezes a empresa te aposenta nessa fase, porque você já não rende tanto. Filhos, às vezes, que estão saindo de casa, ou filhos adolescentes, porque eu passei a minha menopausa, eu tenho 54 anos, Eram duas adolescentes a em minha casa. foi com 50 anos. É. A Lara, minha filha, hoje tem 19. Foi há 4 anos atrás. Ela tinha… então, ela tinha 15. Isso. 15 anos. Exatamente na adolescência. A gente já gravou vídeo falando. Ela falou, mãe, você ficou insuportável. Falou que eu me irritava por qualquer coisa, brigava por qualquer coisa, comia, entrava à noite, abria a geladeira, comia um monte de coisa. Não dormia direito. Não dormia. Quando tava calor, eu sentia frio, calor, e não sei o que, sempre. E eu falo, e você? Por se outro trancar, lado… em minha defesa, você se trancava no quarto, não queria falar com ninguém, a gente não tinha medo de chegar em você, porque você não era uma pessoa acessível e legal, sabe? Uma pessoa disposta a falar, sempre com bico, sempre saindo e, sabe? Cara, eram duas adolescentes. Só que exatamente. eu amei essa ideia da porque segunda é o adolescência. hormônio, então, porque o hormônio dela e o hormônio dela que está florescendo e sabe, indo pra fora, e o meu que está acabando. É uma loucura você ter filha adolescente e você entrando na menopausa. E a doutora falou, a mulher… eu tenho muita seguidora na internet, aliás, Maria Cândida TV, tem os meus canais. Eu tenho muita seguidora na internet que me fala o tempo todo, elas não sabem primeiro qual é o hormônio principal nosso. Então, elas não… Quando uma médica, ou às vezes uma pessoa da internet, que a gente sabe que tem muitas pessoas, médicos, jornalistas, que são fake news e tudo isso, né? Até a gente viu o caso dos atores com jaleco de médico falando coisas e as pessoas acreditando, né? Hoje a internet, infelizmente… Hoje a gente fica na dificuldade de que é realidade, o que não é, com tem IA, coisa né? muito boa, mas a gente tem que saber… Mas a mulher que não tem a informação básica…
do que é, do que não é, ela não sabe. Então, por isso que hoje eu acho que eu sou uma comunicadora de saúde, porque eu comecei a pesquisar a menopausa por causa dos meus sintomas de menopausa. E a mulher, para ela entender, quem tá assistindo aí, ela entra mesmo na menopausa quando ela tem 12 meses seguidos sem menstruação. Então, às vezes, ela acha, eu parei de menstruar 6 meses. Aí voltou 2 meses, aí ficou mais 6 no meses. climatério, mas não tá Eu tô na menopausa? Não. É que a gente usa a palavra, e eu acho que é popular, não dá a palavra menopausa para todos os períodos. Certo. Mas que nem a doutora falou, o climatério é da perimenopausa, que estou chegando na menopausa que é um dia praticamente, e a pós-menopausa, que é até o final da vida. E a pré-menopausa, que muita gente confunde com a perimenopausa, é o período fértil dessa mulher. Perfeito. A sua filha, ela tá na pré-menopausa. Sim. A minha filha tá na pré-menopausa. Sim. Você tem filhos também, doutora? Tenho 2 meninos. 2 meninos, então Não vai... não vou passar por isso com as meninas. Porque acho que essa variação intensa não existe. Não, porque... no homem há um declínio de atividade, ele diminui a cognição, a testosterona, ela dá muito isso, né? Não, mas Quando na adolescência. Na adolescência é a explosão, né? Sim. Hormonal, os meninos ficam loucos. Então, mais assim que nem a minha filha, que nem as meninas? Não, bem diferente. E isso é porque a gente tem gera ciclo, filhos, não é? porque a gente tem um ciclo hormonal, né? Então, a gente, dentro de um mês, a gente tem um pico de progesterona, um pico de estrogênio, tem a queda desses hormônios que fazem a gente menstruar. Então, a gente é muito cíclica. Não dá para esperar que a mulher seja linear com essas oscilações que são naturais nossas, e são as alterações hormonais, Mas né? olha que interessante, vocês estavam falando das idades. Eu tô com 43. A Maria olha pra mim e fala assim, é um bebê. 11 anos a menos. E aí, o que acontece, Maria? Eu reparei, você falou do sono. De repente, faz 1 ano que meu sono virou uma coisa terrível, de não dormir, e eu nunca tive isso. A questão do sono. E a questão do humor. Antes tinha TPM, e ela acontecia assim, eu brincava que era o dia da paranoia. 2 dias antes de menstruar, vinha o dia da paranoia. Então, eu já tô habituada, eu comigo mesma, A lidar com há 40. Né, se eu tô com 43, sei lá, há 30 e tantos anos, tem o dia da paranoia. Só que isso agora acontece durante 10 dias. E aí eu percebo que são 10 dias de um mês de 20. Eu tô, igual você tá descrevendo, irritadíssima. Nossa, se meu marido tá do meu lado, eu quero matar só pelo fato dele existir, sabe? Coisas às vezes assim. a pessoa tá mastigando, você presta atenção, mastiga e fala, não gosto desse jeito que mastiga. Ai, que raiva. É uma irritabilidade. É uma coisa que... Quem não teve TPM não entende o que a gente tá falando, né? entende. Agora, quem vive uma TPM realmente... Da perimenopausa, né? Que não é uma TPM, mas... Que é o que a gente vê no maior. consultório, que a mulher vem procurar ajuda porque ela não aguenta mais, porque o marido, o filho tá reclamando. Tá todo mundo Ela não reclamando. se aguenta mais, ela não Então. aguenta mais essa situação. São coisas simples, você tá na fila do supermercado, alguém faz uma coisa que você acha que é errada, e é errada mesmo, mas antes você... Tudo bem, foi. Você quer ir lá e fala, não, aqui não pode fazer isso. Eu fazia isso, entendeu? Eu virei uma justiceira. Olha Talvez que barato. você vire justiceira Ai, também. será, gente? Jornalista. Meu Deus. Porque a gente quer resolver os problemas, a gente fica irritada que a coisa não tá certa. Eu não sei, são muitas coisas. Eu acho que um dia eu vou escrever. Mas sabe o que eu fico pensando? A gente estava falando muito da história da medicina de estilo de vida, do corpo. E aí eu fico pensando, eu queria talvez a resposta de vocês duas. A gente sente muito, algumas de nós sentimos muitos desconfortos Sim, com esse período. sim. Essa oscilação hormonal, essa raiva, a insônia. Cara, é normal isso, Maria? Ou isso tá exacerbado por um estilo de vida ruim? Porque eu fico pensando, meu Deus, Deus não faria isso com a gente. A menopausa é algo natural do corpo. Por que a gente sofre tanto? Mas, olha... A doutora vai explicar e depois eu vou explicar com base no documentário que eu tô fazendo. Vamos pensar que a gente tinha uma expectativa de vida no Brasil, em 1940, de 45 anos para a mulher. Então, muitas dessas mulheres morriam e não tinham nem entrado ali na menopausa. Sim. Hoje, a nossa expectativa de vida é de 79 anos. A gente vai viver 30 a 40% da nossa vida pós-menopausa. E aí as alterações que a gente tem hormonais, queda de progesterona, levam a alterações do sono. A gente tem hábitos hoje de vida que pioram muito a nossa qualidade de vida, como álcool, cigarro,
Então, são vários hábitos ruins que vão associando o estilo de vida ruim, hábitos não saudáveis, com as alterações do declínio hormonal. Então, a Maria vai falar sobre isso, né? Sobre o tour que ela fez em vários países para exatamente. entender como a cultura, como a forma que as pessoas vivem, o clima, como tudo isso, né? Muda. A doutora tá falando, por exemplo, em 1945, né, as pessoas fumavam Sim. e as pessoas bebiam. Só que as pessoas andavam. As pessoas comiam comida sem tanto ultraprocessado. Então, se você vai juntando numa linha do tempo, você vai pegando, nós estamos no pior período, inclusive climático. Coisa, né? Porque o Exato. ar Que poluído coisa. desse E jeito. de peso também. 50% hoje da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Porque não São faz nenhum sedentários. exercício, né? E eu tava até ouvindo uma entrevista, não, eu tava ouvindo minha aula de gerontologia agora que eu lembro. É porque tanta coisa que você Muita ouve. informação. E aí o professor falou, qualquer exercício vale. Vale. Que seja, tem os exercícios para mulher na menopausa, que é o exercício de peso, que é importante pelo menos 2 vezes por semana, 30 minutos por causa dos músculos, e a atividade aeróbica. Então, são 150 minutos segundo a literatura Sim. médica, né? Por semana. Mas, ele fala, qualquer exercício, caminhada, conseguiu 15 minutos, beleza. No outro dia, 8 minutos, tá tudo bem. Passos, É, contar passos, 5.000 exatamente. passos, 8.000 passos. Qual que é o todo bom de movimento. passo? Nossa, eu dou 7.000 por dia. Movimento importa. 7 Isso é mil. importante a gente a Jane lembrar. Fonda já falou. Você tem que estar em movimento. Então, Perfeito. tudo que você puder. Estaciona o carro, estaciona mais longe. Sobe escada. Uma dica que o professor deu, ele falou assim, deixa todo mundo ama garrafinha, né? Ele não deixa a garrafinha. Pega copo de água. Por quê? Porque você tem que levantar, pegar o copo, sentar, e aí vai levantar de novo. Entendeu? Pra você não ficar tanto tempo sentada. Então, assim, tem muitas coisas no estilo Às vezes é de bom a vida. garrafinha, porque a pessoa nem vai tomar água e nem vai levantar pra pegar, né? Não, mas supostamente quem levantaria pra pegar. Não, Eu fiquei e- pensando assim. A cada 1 hora sentado, a gente tem que passar Exato. 5 a 10 minutos se movimentando. E não é para fazer crossfit, Olha que não. É coisa. para se movimentar. Movimento leve, moderado, rapidamente ali. Isso já faz uma diferença. E faz a diferença no cérebro, na sua produtividade. É que a Sim. gente não conhece o nosso corpo. Olha que é isso loucura. mesmo. E a mulher menos ainda. Ela não conhece a sua vulva, ela nunca colocou um espelho pra ver, ela não conhece, ela não toca, ela tem vergonha de se tocar, né? Sozinha. Ela no banheiro, eu fico imaginando. O porque eu já corpo é vi- um tabu. Totalmente O corpo é um tabu, porque fizeram isso com a gente, né? Infelizmente, a gente tá agora tentando fazer. Porque dentro do estilo de vida aí tem a masturbação também, você tem tudo isso. A gente precisa entender nosso corpo. A gente tem, até o câncer de mama, a mulher que não se toca, ela não consegue reconhecer que tem um caroço. E estudos mostram o estilo de vida. O que o estilo de vida mais impacta sobre desejo sexual, né, e sobre libido? Atividade física. Uau. Sim. Tem um estudo que mostra com relação aos homens que se você fizer atividade física por 30 minutos, 3 vezes na semana, tem o mesmo efeito que o Viagra em homens impotentes. Então, olha forte. que potente é sobre a gente falar sobre estilo de vida e falar sobre saúde sexual. Porque saúde sexual começa com conhecimento, de você olhar, entender sua anatomia, entender quais são os hormônios, perguntar para a maioria das mulheres no Brasil, deve ver isso direto, né? Sobre qual é o hormônio que cai na menopausa. As mulheres não sabem. Bom, né? Estrogênio, progesterona, nós também fabricamos testosterona, mas a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não indica ainda a testosterona. O que a gente vê muito na internet, muitas atrizes já falando, e às vezes não é culpa delas, é que elas não têm o rigor do jornalismo, né? Claro. Porque testosterona dá um gás, só que os médicos falam, eu não sei qual a sua opinião, mas os médicos falam que ninguém sabe o que vai acontecer daqui 15 anos com esse pessoal que tá colocando testosterona aí desde Agora. 40 e pouco. Sim. Entendeu? Então, assim, é um hormônio. E nos Estados Unidos, as mulheres estão lutando para ter testosterona. Mas eu não vejo endocrinologistas, que são os médicos que estudam hormônio no corpo inteiro. Perfeito. Porque o ginecologista estuda hormônio do ponto de vista sexual, né? Do ponto de vista para ter filho, isso e Claro. aquilo, né? Popularmente. Mas você vê, vocês falaram do corpo, né? De conhecer o corpo. A minha filha tem 10 anos.
E eu converso muito com ela. Eu falo assim, filha, como é lindo. A mamãe adora menstruar, adora o meu. E já fico falando isso pra ela. Ela tá com um pouco de medo agora dessa história, Que porque bonitinha. uma outra já começou a dar sinal. E ela, ai, mamãe, não sei se eu quero menstruar. Porque aí começa a cultura. Do medo. É aí um turning point, né? Ou vai para um medo e tal, ou você vai, talvez, para um carinho com o próprio corpo, naturalidade, informação, de olhar naturalidade. do Acho que é isso. crescimento e fases, né? É. Porque a menopausa é apenas mais uma fase da mulher, fase. que marca o fim da vida reprodutiva dessa mulher. Ou não, porque hoje em dia a gente pode repor hormônios, mulheres acima de 50 anos estão engravidando e dando aí uma Deus nova... me livre, mulher! Mas olha, Porque não é não fácil. começa essa moda. A própria Cláudia Raia fala fala, É. que é muito mas difícil, isso dá uma viu? liberdade para mulheres. Pra né? mulher que, Porque de a repente, gente 38, precisa 40, disso, de falar, olha, não, eu posso gerar se eu quiser. E isso a medicina dá hoje, né? Que as mulheres hoje estão se separando, fazendo novos relacionamentos, novas famílias. Isso é importante. Por quê? Porque para muitas mulheres, e principalmente para os seus parceiros, eles começam a olhar para aquela mulher como se ela fosse uma velha e que tivesse o fim ali que Então, chegou à finitude, né? Mas olha a loucura. Porque nós fomos vistas sempre na história como a mulher reprodutora. Isso. Quando a gente para de reproduzir, quando a gente não é mais Não fértil, tem funcionalidade. aí cai o super estereótipo e aí vem, te troco por 2 de 25. Por quê? Porque ele não faz exercício, Exato. ele se largou, tá feio, e ele acha que ele é lindo. E acha mesmo. Quem dera que a gente tivesse a autoestima de um homem feio. Não, homem feio, exatamente. Eles acham que eles estão ótimos e tudo, e falam, você, celulite, barriga e não sei o que, já era, não faz nada e tal. Ele não lembra que aquela mulher foi a mulher que largou a vida dela pra cuidar dos filhos dele pra ele trabalhar, não é? E aí ela vira o restante. Isso acontece muito. Você mora em Belém. Eu não sei como que é lá no interior. Vamos ver lá no interior do Pará, como que é? No interior, não é assim? No interior, acho que no interior do Brasil ainda existe exatamente. ainda uma carência de informação e uma Totalmente. cultura altamente machista, né? Da mulher ser objeto realmente do homem. E quando se fala em menopausa, aí é uma catástrofe, né? É, né? Porque você vai ver aquela mulher ali desamparada. De todos os âmbitos. Exatamente. Por né? isso que é importante a gente estar na internet. A internet, eu falo, primeiro que a internet me livrou do etarismo da televisão. Muito obrigada, Sim, internet. com certeza. Né? Essa é outra história que um dia a gente conta em outro podcast. Mas essa é a primeira coisa. A segunda, que por mais que tenha coisas ruins, tem muita coisa boa e muita conversa, né? As mulheres, elas podem participar de comunidades de podcasts, ela pode comentar aqui, aliás, comentem aqui, dá like, todas aquelas coisas, ativa o sino e tal. Então, assim, elas podem comentar, elas se sentem, de certa forma, acolhidas, às vezes estando longe, porque a gente tá falando, nós estamos aqui, estamos juntas, passando pelas mesmas coisas. Exatamente. Então, assim, mas antes, a mulher ficava isolada, solitária, entendeu? Até por isso os diagnósticos, porque ela ia pro próprio médico que achava que ela estava com frescura, ou que a TPM, a questão, olha, são quase 10 anos antes de vir a menopausa que a gente começa a ter sintomas. Sim. Então é muito importante Agora o mercado também, acordou também Acordou. para a mulher com menopausa. É a mulher que está socialmente ativa, Isso, economicamente, é verdade. ela está no auge dela e ela está no auge em todos os sentidos. A gente só precisa de cuidado, a gente precisa estar no centro do cuidado, né? Por que o mercado acordou? Porque ela vai dar muito dinheiro para esse mercado. Vai. Por isso que acordou. Acordou. Então, a mulher, como não era... Isso no mundo inteiro, não tô falando Brasil, né? Sim. Porque nas faculdades americanas, eles tinham, acho que nem uma semana de, acho que um dia de aula de menopausa. Exatamente. Nem Ou era 2 dias de ensinado. aula. E eles estão revendo todo esse currículo e a Políticas gente públicas também. para ter ambulatório de menopausa. Né? Só tem política para quê? Para mulher. Saúde feminina, gravidez Sim. e a menopausa. Exatamente, mas a gente tá lutando pra isso, depois Né, a gente pode até falar sobre isso. Vamos fazer o Mas, ativismo para isso. Total, porque eu acredito que a menopausa, como eu falei já aqui, é o antes e depois. Se a mulher,
entende essa fase, começa, se ela não fez nada na vida, começa nos 40, 42, entender que ela precisa ler algo sobre isso, ouvir um podcast sobre isso, ver médicos falando e tal, e começa a falar, se eu tô com sobrepeso, eu preciso. Não e eu sou totalmente body positive, sabe? Assim, aceitação de corpo. Mas não é isso. Não é se tornar magricela. É você entender o seu biotipo e estar no peso Peso saudável. Que é o peso que os médicos falam que é o peso que você tem que ter. Infelizmente, e aconteceu comigo, depois dos 40, a gente vai ganhando peso. Isso. Eu ganhei 500 gramas, depois eu fiz o cálculo, 500 gramas no mês, 200 gramas outro mês, 300. Eu cheguei a 12 quilos a mais quando eu tinha 44, 45. Eu lembro de você ter me E contado aí, isso. e aí, quando eu comecei a ter sintoma de menopausa 48 e tal, e eu comecei a estudar tudo absurdamente, eu falei, eu preciso agora perder peso. Porque que eu vi, uma jornalista é muito de dados, né? Falei, nossa, vai ser muito difícil depois. Eu preciso. Aí eu perdi o peso. Há 1 ano e meio atrás, 2 anos, eu não sei, coincide quando eu comecei. Não, 2 anos e meio que eu comecei a namorar, que eu comecei a ter e tal. Então eu não sei, eu dei uma engordada e agora eu estou fazendo a dieta para chegar no peso. E eu falo para as minhas seguidoras: tenta ficar às vezes 2 quilos, às vezes a menos, porque qualquer coisinha, você já aumenta. Mas a E queda do aumenta muito estrogênio, mais. o estrogênio é regulador do metabolismo. Então a E queda da do saciedade. Perfeito. E queda do estrogênio diminui a taxa metabólica basal, que é 70% do que a gente gasta de caloria durante o dia. Então, por isso que é importante você fazer o acompanhamento todo esse período antes da menopausa. Porque você vai vendo essas alterações e vai se adaptando àquilo. Vai diminuindo a ingesta, vai aumentando a atividade física, escolhendo alimentos que dão mais saciedade, mais volume, para que você não chegue naquele momento Ai, gente, com mas é muito maior difícil. peso. Quando eu ouço a doutora falar assim, vou escolher. Eu, nesse Vou momento. escolher a ingesta. Vou escolher o chocolate agora. Tem Mas alguma pode coisa. escolher. Ai, mas é difícil, porque isso que a Maria falou, esse ganho de peso, eu percebo. Gente, eu tô fazendo Ele é tique em lentinho, todas. viu? Tique em Ele todas. não é assim, vou ganhar 3 quilos no mês, não. E falei Ganha 1 assim, quilo aqui. É pouquinho, vai, você vai no pouquinho, quando vê no final do ano, Foi. 8 quilos a E mais. eu falo assim, eu pratico muita atividade física. Eu falei, gente, tô com uma fome. Que fome é essa que nunca habitou esse corpo? Uma fome. E aí, a minha pergunta pra vocês duas, eu tô aqui, olha, gente, anotando tudo. A tal da questão de suplementação, não só de hormônio, não só do uso dos hormônios, mas N suplementações. Como é que vocês veem essa questão, as tuas pesquisas, a doutora também ali no consultório da A nutrologia? vitamina D é que todos os médicos indicam, porque eles falam que não é chamado de hormônio, vitamina D, mas age como tal, né? mas age como hormônio. Então, vitamina D, eu faço suplementação. O restante, eu ainda estou em estudo. Por quê? Justamente porque tem muita gente que quer dar tudo. E isso pode intoxicar. Então, assim, eu tô 2 anos estudando isso daí. Porque não adianta você tomar algo por 4 meses, 5 meses, cálcio. Você vai diminuindo o seu cálcio, você vai ter que tomar pra vida inteira. A gente não vai tomar pra vida inteira. Geralmente a mulher toma 6 meses, fala, não adiantou nada, pum. Então ela gasta dinheiro, que não é barato, custa uns 150, 100 reais, um pote, né? E ela vai tomando. E ela fala, não vi nada. Claro que ela não vai ver porque é dentro do corpo dela. Mas assim, ômega 3, falam que ômega 3 é excelente. Mas o próprio colágeno. Agora que eu comecei a fazer uns lasers para ativação de colágeno. Mas eu não tomo colágeno, deveria tomar colágeno. Porque nenhuma dermatologista me fala quanto que eu tenho que tomar de colágeno. Porque ela fala que, no fundo, a gente não sabe quanto que a gente perde de colágeno. Então, assim, eu tô estudando ainda. Eu vou chegar no meu nível de suplementação. Mas eu tenho muito medo, tanto que eu nunca fiz propaganda de suplementação. Eu só fiz para uma marca, que é uma marca que é mais para idosos. Que eu acho que e toda a suplementação eu tive de acordo. Mas eu nunca fiz nenhuma publicidade de suplementação. E eu sou procurada pra caramba, né? Imagino, claro. Mas eu não faço porque assim, eu falo, essa mulher vai tomar um monte de coisa, aquelas vitaminas, sabe que tem complexo? Blend, aí tem blend. Um pouquinho de cada coisa. Isso não vai adiantar pra Mas essa olha, mulher. suplementação, Então explica, doutora. pelo próprio nome diz, ele vem para complementar o que você não tem pela via alimentar.
Tá. Então, o suplemento ele tem essa função. Eu não consigo chegar no que eu preciso, ou de micronutriente, ou de proteína, de carboidrato, o que for, a gente vai pela via da suplementação. Mas quando a gente fala na menopausa, a gente tem que individualizar o cuidado. Então, eu vou suplementar o que ela tem carência. Porque não adianta, senão é dinheiro realmente jogado fora. E fora isso, a gente tem alguns suplementos que podem ajudar no fogacho, que eles não vão alterar os níveis hormonais, mas vão fazer com que aquela mulher passe por essa fase de uma forma melhor. Então, ao invés da gente ficar colocando e fazendo perfumaria ali, Sim. que aquela mulher vai tomar uma série de suplementos e não vai ter um efeito, manda para academia, se alimenta direito, dorme bem, se conecta bem com as pessoas, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. E proteína. Então, se tiver colocar ali um whey para ela, se ela não conseguir por via alimentar, fazer ou a reposição de aminoácidos. O feno grego, por exemplo, ajuda muito no fogacho. Tá. E a amora, né? A folha de A amora. folha de amora também. Chá? Toma chá? Pode tomar chá. Então, são coadjuvantes, mas para quem está passando pelo processo, vai ver a melhora. Então, a suplementação, a dica sempre é individualizar o cuidado. Os estudos mostram, suplementa só o que tem carência. Tá. Porque senão a gente realmente acaba não tendo. Eu gostaria de puxar, Sim. porque assim, eu tô fazendo um documentário que chama Menopausa Sem Fronteiras. Eu vi, amei, amei. Então, e a minha tese, eu falei, na próxima vida, talvez eu queira ser cientista ou médica, Vai. Não, porque já é eu adoro. dessa. Mas Já eu é gosto dessa. de investigar as coisas, né? E o que aconteceu comigo? Olha os passos. Eu comecei a ter muito sintoma. Daí eu comecei a estudar muito. Aí eu tava na televisão, tava na TV Globo, fiz um quadro lá que chamava Menopausa Sem Susto no encontro. E as mulheres adoraram. Eu virei consultora, eu nem posso fazer isso, né? Mas eu virei consultora das mulheres porque ninguém falava para elas. Daí, antes disso, eu já comecei a escrever, porque eu falei, elas precisam de ter alguma coisa física para elas, né? Não adianta falar, às vezes elas não fixam. Precisa ter alguma coisa física. Aí lancei o livro. Estudando para tudo isso, eu percebi que existem, e principalmente depois da viagem, que eu fiquei na América Latina, né? Porque esse documentário ele vai para todos os continentes, cada ano para um continente. E esse ano foi para América Latina, para alguns países. E eu percebi, não tenho dúvida nenhuma, que tem 3 fatores que influenciam os sintomas da menopausa. 1, a genética, como a sua mãe passou. 2, o estilo de vida, sem dúvida nenhuma. O que come, como dorme, exercício, saúde mental, tá tudo aí. Fuma ou não fuma. Os hábitos álcool. saudáveis e não saudáveis. Exatamente, tá tudo aí. Bebida, açúcar em excesso, tá tudo aqui. O outro que a literatura médica não fala ainda, porque o médico, ele não vai para um lugar para outro estudar. E como nunca ninguém falou sobre menopausa, porque não interessava para ninguém, e agora a gente tem, 3 anos, 4 anos que estão falando de menopausa, e agora, esses últimos 2 anos, aí que Mais tem as intensamente. americanas, porque a Oprah colocou aí, a Oprah tomou para ela e colocou, e levando médicas e tal. Então, assim, isso aconteceu, a gente falando tanto, porque nos Estados Unidos houve um boom disso daí, e as mulheres começaram a amadurecer e sentir. E aí, o terceiro fator, que eu não tenho dúvida que influencia, é o habitat. Andando por lugares Perfeito. diferentes. Calor, frio. Altitude, não altitude. Seco, úmido. Foi nas ribeirinhas do Amazonas. Ribeirinho, estilo. Lugar que supostamente é super tranquilo, ar puro e tal. Lugar que é o ar poluído, barulho de cidade, estresse e tudo. Isso, que é uma coisa muito contemporânea, vai impactar. Então, de repente, você está com 42 anos e você já está com esse sintoma. Por causa disso. do local, Do né? local. Inóspito. Você, se tivesse vivendo num lugar mais tranquilo, talvez. E aí a gente volta para sua primeira pergunta. A menopausa é algo natural, portanto, a gente devia passar naturalmente. Exato. Só que não. Só que não, por causa do estilo de vida, por causa do lugar onde a gente mora, por causa do mundo que a gente vive. Exato. E nesse caso, acho que muitas mulheres também vão cada vez mais se identificar com isso. Muito sensível, super sensível. Hoje em dia tem até diagnóstico para isso, né? De uma hipersensibilidade.
Se você, muitas vezes, é mais permeável ao meio do que o normal, lógico que você vai sentir o desequilíbrio do teu meio de uma forma mais intensa. E o nosso corpo acaba sendo um filtro para isso, né? Claro. Um filtro decodificador do meio onde nós A estamos. boa notícia é que 120 minutos por semana na natureza mudam Tudo. Então, É, mas você é. vê. E pra Olha que natureza. loucura. Uma das minhas entrevistadas, ela era da Comuna 13, que você deve saber, Comuna 13 é um lugar em Medellín, na Colômbia, que lá tinha traficante, que nem uma favela no Rio de Janeiro. E foi totalmente revitalizada desde os anos 2000. E hoje é um centro de cultura pop, e tem muita coisa, as pessoas vão visitar, e um monte de gente vai visitar. É uma loucura, tem até escada rolante lá. E aí eu fui num restaurante, entrevistei essa mulher, que é ascendência africana, que ela vem do oeste da Colômbia, e ela é cozinheira lá. Ela tem, acho que 50 e poucos, está na menopausa já, na pós-menopausa. Essa mulher, ela dava entrevista, ela suava, sabe assim? Nossa, Maria. Ela suava, e eu não peguei um lenço pra ela, porque eu queria que na entrevista mostrasse o suor momento. dela. O que acontece na vida. Na vida dessa mulher. E ela falava, eu não tenho controle dos fogachos, desses suores. Eles vêm o tempo todo. Eu não durmo mais. Eu nem sei como eu vivo. Ela falou isso. Eu não sei como eu vivo. Como eu estou aqui falando com você, porque eu não durmo mais. Minha vida. Daí eu falei, você procurou um médico? Sim, eu procurei. E Ele disse que vai passar. ele falou que fez os exames e ele Tem falou muito que era isso. problema de pressão. Olha lá, é isso. Aí eu falei, pressão. Aí eu tenho isso na minha cabeça. A Maria! entrevista. Aí eu falei, pressão. Aí você não foi procurar outro? Ela, não fui. É isso, porque muitas pessoas não vão. E assim, essa é a história dessa mulher que trabalha nessa cozinha e num lugar de estresse, aquele lugar cheio de estresse. O fogacho, a doutora sabe, não sei se a Petra sabe. A queda do estrogênio… Eu queria saber, era isso que eu queria saber. A queda Me conta. do estrogênio, ela é responsável pelo hipotálamo, que é uma glândula no cérebro, que é o nosso termostato. Ele equilibra a nossa temperatura. A doutora pode me complementando. Equilibra a nossa temperatura. Então, o hipotálamo, quando ele tá com o estrogênio em ordem, você vai sentir frio no lugar que você sente frio, no lugar que você sente calor. Aí seu corpo vai superaquecendo, você sua e o seu corpo volta para a temperatura normal. Esse é o mecanismo. Agora, quando o estrogênio tá assim, para cima e para baixo, ou quando ele cai, você perde esse centro de equilíbrio de temperatura. Então fica que nem uma bússola, que ela não sabe para onde apontar. Então você pode ter toda hora esses episódios desse calor gigante, porque o seu corpo pensa que ele tá superaquecendo e ele vai suar para equilibrar. Perfeito. Só que no fundo ele não tá superaquecendo. Agora imagina essa mulher que já tá com estrogênio lá embaixo, que já tá superaquecendo, né, e tem mais fogachos pelos outros fatores que indicam os sintomas. Se ela trabalha num lugar quente, ou seja, numa cozinha, numa sauna, num cabeleireiro que tem secador, ela fica com secador quente o tempo todo, num chão de fábrica quente, esta mulher, ela vai ter a percepção do fogacho como se fosse um inferno para ela. Porque primeiro ela vai ter mais fogachos, porque ela tem a temperatura de fora quente e a temperatura de dentro que tá… então, assim, o organismo não sabe direito o que tá acontecendo. Ele vai superaquecer o tempo todo e você vai suar o tempo todo. É uma loucura. É uma loucura. Tem o que acrescentar aí, Não, tá doutora? perfeito. Então, tem isso tudo E bem. só- Aí, e além é- de e tudo, assim- pós-graduando em gerontologia. Não, mas isso eu nem tava na pós-graduação. Mas, né? assim, Sei, o né? fogacho, ele dura segundos a 2 minutos, mais ou menos. Mas para a mulher é uma eternidade. Então, mas tem mulheres que têm vários durante em uma o dia. hora, ela tem vários fogachos. Acorda à noite, às vezes, toda suada. e aí isso é dorme suor mal. noturno. O suor Isso que eu ainda tenho, mesmo fazendo reposição hormonal. Eu acordo e aí meu Maria. pijama vai Você pro… tá brincando. Verdade. Mas A olha, quantidade de suor. quero falar do livro. Fala. Porque Ai, esse mostra. livro aqui abraça, né? É maravilhoso. Abraça as mulheres. E principalmente falar sobre mulheres acima de 40. Porque às vezes a gente fala só da menopausa, da interrupção, mas do que passa tudo, né? Na vida da gente antes. E esse livro aqui, ele é uma potência. E eu queria saber um pouquinho mais sobre ele. Queria que tu falasses de que foi essa virada de chave para escrever esse livro. E ele que inspirou
O O documentário. documentário. No fundo, foi tudo vindo junto. Essa minha vontade jornalística de entendimento dessa fase da vida, eu já estava estudando saúde já entre os 40 e 50, porque eu percebi muita mudança, né? E eu tenho problema de saúde mental, eu tive um burnout, assim, quando ninguém falava disso em 2009, e que eu caí no meu camarim na Rede Record, eu fiquei... Nossa, Maria, essa eu não sabia. Não? Você não me contou essa. Tá no segundo livro, É? Lobas, Ah, Guia tá. Prático para Maturidade com Excelência. Olha só. Ai. Que é dessa passagem dos 40 aos 50. Tá. Foi este meu primeiro, que hoje, eu não sei se tem a ver com queda hormonal também. Tá. Eu tinha 38 anos, não sei. Mas a minha avó materna tinha depressões seríssimas de internação. Eu via minha avó sendo internada o tempo todo. Então, eu tenho o DNA da depressão. Perfeito. E eu tive depressão pós-parto. E hoje eu falo para a mulher, se você está entrando, chegando na menopausa, ou só para você saber sobre isso, se você teve depressão pós-parto, se você tem depressão na família, ou se você teve algum histórico de depressão já, é farol Alerta. amarelo total. Porque a queda do estrogênio, o estrogênio funciona. Ai, gente, ele cuida do estrogênio, coração, eu dos te ossos, gosto do tanto. colágeno. Por que você faz isso com a gente? Do hipotálamo, de Ai, que tudo. coi- Agora, Ela, com essa queda, imagina que vai caindo o estrogênio e você fica com essa variação de humor, sentimento triste. Imagina se você geneticamente já tem uma tendência à Exato, depressão. claro. Você pode sim ter uma depressão. Mais ansiedade, pode ter um pânico e tudo isso, entendeu? Então, assim, é só dessa queda hormonal. Então, por isso que a mulher ela tem que mapear tudo, ela tem que entender Não é o culpa que ela sua. tem. Porque a Não visão é do culpa médico do sua. estilo de vida é muito É importante. importantíssima, doutora Por quê? Camila. Porque quando a gente vê Muito. uma mulher nessa fase em É. depressão, a primeira coisa que você vai pedir são os hormônios dela, É. né? Porque você tem depressão, sintomas de ansiedade, você tem que ver se isso aqui tem uma causa orgânica, isso aqui é hormônio, ou isso aqui realmente eu posso ter o apoio, né, de outra queixa, ou pensar numa saúde mental global. Agora, doutora, e é importante isso que você fala, mas também não é sempre, por exemplo, que uma queda de estrogênio vai ser pega ali no exame, porque não tem essas oscilações. Tem as Então, você vai oscilações. ter momentos tristes, aí, passou, aí volta. Então, Por mas isso tem que o padrão- consultório é importante. Mas para cada fase do ciclo hormonal, existe Tem um padrão que é que a gente vê do estrogênio. Entendi. E a gente vai comparar esse estrogênio com a progesterona, que ele é muito importante. A progesterona vai caindo, mas o estrogênio ele cai muito mais do que a progesterona. E essa relação é muito importante por causa de outros distúrbios, como a predominância estrogênica. Então, é um distúrbio mais comum antes da menopausa, a predominância estrogênica, que a gente vê que o hormônio ele está baixo, mas ele está maior com a relação com a progesterona. Então, ele está baixo. Tá. Só que quando a gente faz essa correlação, aí que dá esse você- nome predominância estrogênica. E outras vezes é realmente o hipoestrogenismo, é a queda somente ali do estrogênio que leva daqui a pouco ao declínio hormonal e aí a gente vai chegar lá na menopausa, que são os 12 meses sem menstruar. Ai, meu Deus. Doutora, posso Aí- pedir o livro que você vai gostar? Você vai amar É. o que eu fiz Olha aqui, o que eu ó. peguei aqui, sexualidade na menopausa. Olha, Fiquei... ó, depois a gente fala sobre isso, mas eu vou te mostrar uma coisa que é pros médicos, Boa. que eu fiz para a mulher, para ela fazer o mapeamento dela e levar para o médico. Olha que É um lindo. mini planner que Isso é ótimo. ela pode imprimir, né? Então tem aqui, ó. Sintomas manhã, tarde, noite, madrugada. Indisposição ao acordar. Daí a mulher ela faz 30 dias ela vai mapear. Então, tive indisposição. Tarde, ao acordar, manhã, ou ela acordou à tarde, não sei. Dores articulares, tive madrugada, ela clica aqui. Pressão arterial alta, dores de cabeça, lapsos de memória, fogachos, fome excessiva, É isso. É. Ah, desânimo, ansiedade, tristeza, humor oscilante, falta de foco. Ou seja, porque o médico, eu sinto pelos médicos também, porque ele pergunta, daí a mulher, teve insônia? Daí você fala, o médico, teve insônia? Ai, doutor, acho que tive muita. Mas quantas vezes na semana? Ai, na semana, eu acho... Isso É, eu sei e como ninguém que é. sabe, Eu né, também doutor? já fui essa pessoa. Ai, eu acho que
segunda-feira, mas eu não lembro, eu acho que mais ou menos, mas não sei se é isso. O médico não tem como avaliar essa mulher, porque ela não tem anotado tudo isso. Por isso que eu fiz. E até tem as coisas positivas. Então, os sintomas: energia ao acordar, sensação de bem-estar, alegria sem motivo, relaxamento após uma meditação. Porque daí ela vai mapeando o que funciona e o que não funciona para ela. Inclusive, o que mudança de estilo de vida que ela faz e que dá um retorno para ela. Então, assim, se ela não tem isso mapeado, aqui, ó, tabela, aqui, gente, tabela de acompanhamento do seu humor, mulher madura. Ai, Dia, gente, janeiro, adoro. fevereiro, não sei o quê, o ano. Ela pode tirar a xerox. Eu nem sei se fala xerox. Xerox? que Ah, fala? a gente Tira entende. A gente entende. Então, e aí ela vai vendo a variação do humor, entendeu? Por quê? Porque é muito Pode importante. passar que é meu, pode passar que é Olha, meu. eu vou te falar, eu mostro isso, às vezes eu vou pro médico, pra médica, eles ficam chocados. Eu faço esse planner que você tem, só que eu descobri, acho que eu tinha, foi o quê? 2012. A gente tá em 13 anos, mais ou menos, 2012. Descobri um aplicativo. Esse tempo inteiro eu mapeio. O dia da minha menstruação eu anoto. O dia da paranoia que eu contei pra vocês. Isso é maravilhoso. Quando eu Que fiz. provavelmente descobriu e olhou depois que começou a anotar. Porque a gente o vai dia da vendo paranoia. padrão, a gente Ela vai veio vendo que existe nominho um pra ela. padrão, né? E é Muitas muito vezes. importante anotar. Nossa, pro médico, muito porque assim, importante. a gente não tem que ser o doutor Google, né? Claro. Porque os médicos odeiam, inclusive, né? Que a gente vai lá, tive isso. Eu acho que não é esse papel. Mas é o papel de você levar, de conhecer o seu corpo. E a mulher, a gente é tão inteligente, a gente é tão rápida, a gente é tão... Assim, o que falta é o entendimento. Agora, a mulher tem olhar pra preconceito com relação à dentro. menopausa. Às vezes ela não fala também em consultório, viu, Mar? Tem muito disso. Tem mulher que tem vergonha. Mesmo com uma médica mulher? Não comigo, que é um ambiente mais tranquilo, acolhedor. Mas elas já passaram por outros colegas que não falaram sobre menopausa. Acredita. E não falam nem pro marido. Eu passei por isso na gravidez, um ginecologista, o ginecologista obstetra, eu falava que eu tava tendo oscilação, enjoo, ele dava risada na minha cara, eu grávida, assim, sabe, desacreditando. Muitos médicos ainda desacreditam, então a mulher também vai com um pé atrás de falar dos sintomas, ela quer, na verdade, uma prescrição para ver se alivia o que ela tá sentindo, mas ainda tem muito... E eu acredito que esse movimento, ele vem mudando, né? O médico, ele tem que colocar realmente o paciente como centro do cuidado. E não tem especialista melhor do que o próprio paciente. Ele conhece seu corpo, ele sabe onde as coisas funcionam. Né? A gente sabe onde estão as goteiras da nossa casa, né? Então, a gente sabe onde realmente tem problema. E é a mesma coisa no nosso corpo. A gente sabe onde está dando problema. Então, é aí que a gente vai levar para o médico. Mas só que nem toda consulta é uma consulta de 1 hora. Como é a minha consulta, 1h30. Muitas vezes o médico eu gosto de ficar 2 horas privilégio, né? Privilégio. Total. De você conhecer como aquele paciente vive, o que ele gosta, o que ele não gosta, pra gente entender que muitas vezes é uma alteração de conexão, às vezes é um sono. A queda de cabelo é reflexo de outra doença, de uma patologia, de uma carência nutricional. Então, a gente precisa de tempo para o cuidado. Isso é fundamental. O cuidado requer tempo e clareza, né? Você tem que estar ali naquele momento. Por isso que as pessoas vulneráveis, nem vou falar só mulheres, né? Mas as pessoas vulneráveis, elas morrem mais cedo, né? Não tem a longevidade, não tem os 79 anos, 76 anos para homem, né? 79 mulher, 76 para homem. Não chega até aí. Se você pega... o doutor Alexandre Kalash fala o tempo todo disso. A vulnerabilidade, né? Então, e não é vulnerabilidade só a pessoa que tá lá na rua, que é morador. Não é isso. Não. É a pessoa que tem carência nutricional, que não pode ir a um médico que fique com essa pessoa. E essa conexão, né? É mais exposta a doenças infecciosas contagiosas, não tem acesso a medicamento. Eu atendo pelo SUS também. Então, e aí eu vejo, quando eu pergunto, vou passar um medicamento, eu tenho cuidado. Você tem condições de passar esse medicamento? Tem pessoas que têm vulnerabilidade financeira que não conseguem comprar o medicamento. Eu tenho pacientes que têm dor no estômago porque não tem dente, não tem como mastigar. Então, são realidades diferentes e que é isso que eu acho que é potente da MEV. É a gente conseguir levar o estilo de vida que é um caminhar, que é uma alimentação mais, pelo menos o básico para aquela pessoa sobreviver e levar para todas as áreas.
é um letramento médico. Isso é muito lindo. Você quer fazer a pergunta para Maria como é que é? Eles têm uma orientação, uma prescrição. Como é do que é eu isso? faço, que eu não O faço. nome do podcast é Prescrição Original, porque ele surgiu de uma médica, né? E que a gente faz uma prescrição diferente daquela prescrição médica, né? O médico do estilo de vida prescreve de forma diferente. Então, qual seria a sua prescrição original, né? Que realmente faz a diferença, leva ao bem-estar, leva à saúde. Para as mulheres na menopausa? Sim. Né? Vamos, porque a gente está falando de menopausa. Primeiro, essa mulher tem que começar uma atividade física como rotina. Qualquer atividade física. Ela gosta de dançar, dança. Ela gosta de caminhar, caminha. Começar 1 vez por semana, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana e até fazer 5 dias por semana. Essa mulher precisa ter 2 vezes por semana uma atividade de peso por causa dos músculos. Porque esse músculo ele tem que ser fortalecido, não para você virar a rainha da bateria, mas para você ter um pouquinho de músculo, porque você vai perdendo, e esse músculo vai segurar o osso. Como a gente vai tendo a deficiência de estrogênio, o osso vai ficando mais frágil, osteoporose, osteopenia e tudo isso. Então, essa mulher precisa ter esse músculo um pouco forte e ela vai calibrar esse músculo para o envelhecimento. Sono. Essa mulher precisa... Primeiro, ela fazendo atividade física, ela vai melhorar o sono, sem dúvida nenhuma. Mas ela tem que tomar cuidado com essa atividade física, nossa, também, porque se ela faz à noite, ela pode ficar muito agitada e aí o sono, prejudicar o sono. Então, o sono, ela tem que fazer aquela higiene do sono, que é apagar a luz, não ficar falando no celular pelo menos 2 horas antes, telas, de repente colocar uma meditação guiada, colocar um fone, aqui um tapa-olho, para começar a entrar naquele molde de sono. O que mais? Não fumar, é meio que óbvio. Beber. Minimamente. Beber menos, né? Mais socialmente. Mas socialmente não é quem vai para evento todo dia, né? Assim, final de semana, uma bebida aqui, ali. A gente nem tá falando do metanol. Nossa, e ainda tem essa. Mas no fundo, acreditar também no que tá percebendo do corpo, né, Maria? Sim. E ter isso aí, atitude. Né? Um dos episódios da nossa série documental é a atitude. A gente tem o primeiro episódio, é a descoberta, né? Que sou eu em contato com essas mulheres. Foram mais de 50 entrevistadas aqui na América Latina, médicas e tudo. Eu em contato com essas pessoas, povos originários, indígenas, médicas indígenas certificadas, porque na América Latina as indígenas elas são muito mais organizadas, né? Tem faculdades, assim, é muito diferente. A gente precisa de muita organização ainda aqui no Brasil para poder pegar os saberes deles, né? Assim, até para você catalogar tudo isso, porque tá morrendo, conforme eles vêm muito para a cidade, tá morrendo, né? A relação com plantas, tudo vem o jovem, daqui a pouco a gente não sabe mais nada. Então, no contato com essas mulheres e tudo isso, é esse primeiro episódio. O segundo são sintomas, chama sintomas, que é o sintoma, a explicação do sintoma, o que acontece aqui, ali, em tal lugar, aqui na cidade, aqui nessa mulher que trabalha nesse lugar, por que é pior, por que na altitude ela entra na menopausa antecipada ou de repente precoce, que daí eu descobri por causa o oxigênio vai rareando e você tem, ele não chega oxigênio suficiente aos ovários. E aí eles sofrem falência ovariana antes. Isso uma médica mexicana me explicou. Uau. Que lá tem 2.000 metros, né, de altitude, e em Cusco 3.800 metros. Daí você vê um padrão de mulheres entrando com menopausa antecipada dos 40 aos 45 ou antes, por causa disso, que não é só genética. Né? Por isso que eu falo, são 3 fatores. Não adianta, o habitat ele vai influenciar muito. O terceiro vai ser a medicina não tradicional. Tudo que eu achei de maca, elas usam até um cinturão de manjericão com sálvia. Elas põem uma cinta de plantas. Na época elas estão na TPM e tudo, e também nessa época da menopausa. À noite elas tiram a planta seca. O corpo chupou tudo. E elas se sentem muito melhores. Então a gente vai falar toda essa descoberta. Depois a medicina tradicional, com médicos, reposição hormonal, isso e aquilo. Depois vem alimentação, depois vem o sagrado feminino,
que é a atitude, é esse reencontro com o seu feminino. E alguns rituais, como o Temazcal, que é tipo uma sauna que você entra, que parece um forno a lenha, assim, e as mulheres ficam cantando e falando. E vários rituais, os cenotes no México, que são aquelas cavernas com água, que as indígenas acreditam muito nessa água, que se dissipa as emoções, e também é um útero, ele é o lugar onde a gente nasce, que tem água, né, que tem envolto de água, placenta, enfim. Então, e aí termina a primeira temporada. É Que muito lindo. E aí você me lindo. perguntou do livro. Por que a minha curiosidade me faz ir para outros lugares? O ano que vem vou para a África, né, em julho e em agosto. Porque em cada lugar vai ter uma planta diferente, um ritual diferente, uma genética diferente. As mulheres africanas entram antes, bem antes na menopausa. Nossa, eu quero descobrir por que essas mulheres entram antes. É déficit nutricional, é alguma coisa da genética, é o que faz com que elas entrem. Aí depois vou para a Ásia e Oceania, depois outro ano na Europa e outro ano nos Estados Unidos, até 2029. Então, esse é o meu projeto e a minha contribuição para a menopausa. Depois de 2030, eu não quero falar mais de menopausa. Acabou. Agora vamos ver do que Mas ela a vai gente falar. ainda tem muito tempo, então, ainda Agora pra ela vai curtir falar- conteúdo. Exatamente. Vai falar dos relacionamentos pós-60. Não sei, vamos ver. Vamos pensar. Eu quero virar. Lembra aquela vovozinha que falava de sexo na Ai, televisão? mas pode ser. Vamos pensar qual vai ser o próximo projeto de Maria Cândida. Que delícia, é sempre uma alegria te encontrar. Encontrar você e conhecer a doutora foi ótimo. Nossa, ela é incrível. Maravilhosa, que gostoso. Que a gente, acho que do nosso lado, né, Maria, do jornalismo, a gente também tá falando de estilo de vida, dessa Sim. nova mulher que é integrada. Você terminar falando dessa história de sagrado feminino, eu acho que é a coisa mais importante, porque conecta a gente com esse subjetivo, com esse sagrado, que também acho que tem que cada vez mais fazer parte da medicina, né, doutora? Sempre, né? Eu acho que é o nosso objetivo. Sempre acrescentar e sempre unir forças e vozes, né? Porque a gente precisa de voz. Muito tempo não se falou sobre esse assunto. E nós vamos... Nem mencionário, nem Na- pesquisa. Tanto que não tem pesquisa, doutora, da mulher, menopausa da mulher preta. Não tem. Eu vou fiscalizar tudo. Depois eu vou contando tudo. Aí, bom. Eu vou contando tudo. Porque eu descobri um laboratório de climatério no Irã. Uau! Obviamente Irã. que eu vou querer ir até agora que daqui uns 2, 3 anos aí dá você vai. pra ir. Mas o que elas falam no Irã, gente? Cenas para os próximos podcasts. Nossa, muito. Vocês perceberam que está sendo difícil a gente terminar aqui a nossa conversa, né? Mas a gente vai encerrando e fazendo mais um convite para você seguir as nossas redes sociais do CBMEV. E nós vamos continuar aqui sempre falando sobre ciência, sobre prática, sobre inclusão, sobre afeto em saúde.